Olá pessoal, esse vídeo aqui vai ser um pouco aleatório, mas vai ser de um assunto que me chama muita atenção. O, o direito ao porte do celular. Não aconteceu nada comigo, mas é uma situação que me fez pensar um pouco. Por exemplo, no dia de ontem estive na capital do estado aqui, Porto Velho, capital de Rondônia, não é de Roraima. E lá, por exemplo, eu tinha que fazer uma prova, só que essa prova era no período da tarde. Então, como eu cheguei muito cedo, então eu fiquei sem fazer nada durante um bom tempo. E resolvi andar por lá, que é uma cidade que eu sempre vou, mas eu não, assim como não vou muito, vou andar um pouco, né? Tem muitos lugares que eu não fui ainda. E fui fazer uma caminhada, né? Passear. Só que, porém, como é uma cidade muito grande, já tem acima de 500 mil habitantes, que não é pouca coisa, a criminalidade é um pouco mais alta. Ou seja, você não pode, por exemplo, usar seu celular para tirar uma foto de alguma coisa legal, porque pode vir alguém e assaltar. E eu vi um rapaz na 7 de setembro, ele aparentava ser turista. Ele estava assim filmando assim normal. Mas eu penso assim, poxa, mas será que foi uma atitude insensata, imprudente? Porque você pensa assim, te colocam, cuidado, cuidado, você pode ser assaltado. Que nem eu já tive relatos da outra vez que eu fui em Porto Velho, que uma senhora do hotel, ela falou que o filho dela assim sacrificou para comprar o celular que ele queria. E ele foi assaltado com um mês de uso do aparelho. Aí fica pensando, poxa vida, você sacrifica tanto para ter algo para vir um vagabundo e passar, né, a mão em algo que ele pega ali em poucos segundos, ele consegue pegar o que você demorou tanto tempo para conseguir. E o errado não é ele, é você, porque você foi imprudente. Mas veja que loucura, né? Porque assim, a gente está vivendo num mundo que praticamente você não pode fazer nada, porque senão você pode ser assaltado. É que nem aquela coisa que muitas feministas colocam, que se coloca a cultura do estupro, que elas teriam direito de se portar de qualquer forma, de qualquer vestimento. Isso não entra nesse mérito, que no errado seria o meliante, no caso o estuprador. Mas vejamos, nós, por exemplo, se quisermos realizar filmagens, como eu não fiz dessa última vez nem na outra, nós não podemos ser assaltados. E nós não estamos errados. Quem está errado é o meliante, é o vagabundo. Porém, nós tomamos todas as medidas cabíveis para não chamar a atenção dos meliantes. Como eu fiz. Quando eu cheguei à rodoviária de Porto Velho, eu coloquei minha bolsa no guarda-volumes, porque no supermercado próximo, se eu deixasse a mochila, eu não poderia sair do estabelecimento. Então eu deixei na própria rodoviária. R$ 5 por 24 horas. Barato. Porque, por exemplo, eu não tinha nada de grande valor na mochila. Só tinha outra muda de roupa, me trocar, porque eu suei depois. E mais nada. Um desodorante, algo de higiene pessoal e algumas outras coisas. Mas se eu andasse pela rua com aquela mochila, eu ia virar um alvo fácil, né? Então a gente vai tomando nossas medidas. Porque, vejamos, eu ali seria algo chamativo. Eles iam pensar, não, será que ele está com notebook, algo de valor? Quando chegasse a mim e visse que não tem nada na bolsa, mas eu passo o celular também, passo a carteira também. E estaria todos os meus documentos, teria passagem de volta para Campos de Paraná, eu estaria enrolado, né? Então é uma situação que assim me desconforta muito, porque você vê, por exemplo, em outros locais do mundo, para quem tem curiosidade de ver como são outros lugares, você vê pessoas filmando, beleza, local. Eu vi até um cara gringo, né, fazendo um tour pela Argentina e pelo Uruguai, o cara filmando publicamente na rua em 4K. Você vê que o cara tava segurando o celular para todo mundo ver. Poxa, aí eu até comentei, vai fazer isso no Brasil. Não importa, pode ser até aqui, pode ser outro local. Primeiro porque as pessoas se chamam atenção, e segundo porque meliante é uma coisa assim complicada, né, cara? É complicada. Eu lembro quando eu estava em Londrina, eu ia em seguida para Curitiba, né, visitar uns parentes, e aquela coisa, cuidado, pode ser assaltado, pode ser assaltado. Você não pode filmar que nem você filma aqui, porque lá é muito perigoso, que Curitiba tá perigoso.
que é 15 de novembro é perigosa. Eu filmei mesmo assim, mas filmei o quê? Como que eu filmo? Eu filmo, tipo, com o celular quase agachado para ninguém perceber uma coisa discreta, como eu fosse errado. Tipo, eu fico assim, embasbacado. Tipo, nós temos que nos adaptar. Por exemplo, o vizinho coloca cerca elétrica. A gente se engradeia todas as nossas casas. Tem que colocar alarme, tem que colocar cerca elétrica, tem que colocar coisa no carro, rastreador, tem que pagar seguro. Aí tudo. Aí quando a gente fala em tem que ter um porte de arma, não, isso é extremista. Ou seja, nós já vivemos presos. São os meliantes que vivem soltos. Então eu deixei, para minha própria segurança, de mostrar a capital do meu estado, que por mais que tenha seus problemas, mas tem locais interessantes. Eu só fiz uma foto para colocar no meu Instagram, que é do prédio relógio, onde funciona a administração municipal de Porto Velho, para não passar em branco. Mas tive que tomar todos os cuidados, ficar olhando para os lados para não ver se vinha alguém com moto, porque é uma cidade perigosa. Porque eu ali poderia ser um alvo fácil. Então vejamos, olha que loucura. Quando eu estava em Manaus também era a mesma histeria. E tipo assim, eu não culpo essas pessoas, porque elas passam por situações lá. Conheço muitas pessoas em Manaus que foram assaltadas, cara. Perderam seus celulares, perderam e tudo mais. Eu fiquei sabendo o caso de alguém que, porra, não tinha nem mal comprado, já tinha sido assaltada. E vale aquela questão, o celular mas tem um rastreador, você pode mandar rastrear, mas os caras vão querer vender o seu celular para retirar as peças, que nem é com carro. É uma coisa de louco, cara. Sabe? E o Brasil é isso. O Brasil é que nem eu já falei no vídeo antes da eleição. O problema do Brasil não é economia, como esses liberaloides de merda do MBL e outros colocam. Não, o importante é ganhar dinheiro. Do que adianta você ganhar dinheiro se vem um vagabundo e passa a mão no que é teu, que você batalhou tanto para conquistar? Tipo assim, ele ainda pode te matar, ainda pode tirar a sua vida. Graças a Deus eu fui assaltado uma vez na minha vida, 10 anos atrás, aqui mesmo de Paraná. Passei um período de alguns meses com medo de andar na rua, fiquei bastante traumatizado. Eu tinha 17 anos na época. Poxa, pensa a cabeça de alguém com 17 anos que sofreu esse tipo de trauma, nunca tinha acontecido nada. Foi uma coisa muito dura pra mim, assim, muito, muito, muito duríssima. Nossa senhora, foi uma coisa assim de louco. Aí vejamos, aí quando a gente fala contra os meliantes, contra as pessoas que cometem essas coisas, você é taxado de extremista, de uma pessoa que tem ódio, que é discurso de ódio. Esse vídeo aqui pode ser desmonetizado, porque vejamos, a gente está preso, o bandido está solto. As cadeias são colônias de férias. E quando a gente fala algo, já sabe, né? Aí aquela coisa, a gente remonta um fato que aconteceu acho que tem uma semana, aquela moça na cidade de Itabuna, aquela jornalista. Ela e o seu esposo achando ruim o policial prender um bandido. É uma total inversão de valores que ela, como comunicadora, deveria registrar o fato para mostrar que a lei estava sendo cumprida. E não porque achou ruim, porque colocou a algema desse jeito, porque puxou, porque deu um tapa. Mas vejamos, o criminoso publicamente tem que ser rechaçado. Claro que a gente não quer que ele morra e tal, seja açoitado de uma maneira muito louca, mas ele ali tem que passar assim uma vergonha para ele sentir na pele que na sociedade ele é execrado. Não para vir uma jornalistinha esquerdista, comunistinha, não faz isso não, tadinha, ele só estava assaltando. Claro, não estava assaltando ela, não estava tirando do dela, mas estava tirando de outras pessoas. Então faltou empatia da parte dela, e eu achei muito bom que ela foi sim afastada de suas funções e que seja demitida, porque eu acho que os telespectadores não deve reprovar que uma emissora coloque alguém no ar que fale contra o que o povo pensa. Não é extremismo isso. Extremismo é você viver com medo, viver em estado de alerta, como os brasileiros dos grandes centros enfrentam. Por exemplo, que você se acostuma
com a violência. Você se acostuma, por exemplo, as pessoas no Rio de Janeiro já se acostumaram com as balas perdidas, já acham normal. Ou seja, é uma coisa tão assim que você... A coisa que é anormal se torna normal. E se você falar algo contra, você é errado. Então essa é a minha reflexão. Pelo direito de portar o celular. E se não podemos portar o celular, devemos tomar nossas medidas cabíveis. Porque foram anos e anos passando a mão na cabeça de miliantes com ONGs, que não pode isso, não pode aquilo. Aí a mídia com aquele trabalhinho sujo, né, de tentar humanizar o bandido, que é essas novelas da Globo são verdadeiras lavagens cerebrais. E o Brasil virou o que virou. Mais de 60 mil homicídios ao ano, com leis frouxas. E as pessoas são tratadas como nada por esse tipo de gente. E eu falo, graças a Deus eu tive proteção. Não que me aconteceu nada de antemão. Mas assim, fica a reflexão. Aonde que a gente está parando? Se não fizer nada, se não tiver leis mais duras, a bandidagem vai continuar. Então não adianta ter economia lá em cima se não tem punição para os vagabundos. Essa é o X da questão. Então eu fico por aqui. Forte abraço.